Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, né, por estar mais uma vez aqui, reunidos, né, em nome de Jesus. Sabemos que é por Ele, né, que a gente está aqui. E é por nós que nós devemos sempre procurar ser melhor cada dia. Tem dia que não conseguimos, né, tem dia que somos paz e tem dia que somos um temporal. Nós vamos sempre agradecer a Deus, aos nossos mentores espirituais, por estar sempre conosco, né? E naqueles momentos que muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, como foi falado na palestra de domingo, né? Muitas vezes naqueles momentos que nós achamos que não temos ninguém, aí veio aquela mensagem, né, da Pegadas na Areia, aquela mensagem que quando a gente fala, Senhor, nos meus momentos piores, tu me abandonaste. E aí ele fala, foi nesses momentos que eu te carreguei nos braços. Aquelas pegadas eram minhas. E a gente sempre deve pensar nisso, né? Muitas vezes a gente não consegue naqueles momentos de desespero, mas sabemos que é assim sim. E hoje, gente, eu vou contar uma pequena historinha que eu achei bem interessante, que é a mala e o sapo. Eu achei bem interessante para a gente, acho que vocês já até ouviram falar, eu nunca tinha ouvido. Então, disse que uma senhora, né, ela tinha uma vida atribulada, né, cheia de dificuldades. Ela foi numa outra lá, que falou, já sei porque a sua vida é assim. É porque enterraram o seu nome dentro de uma mala com um sapo na boca. Aí ela pegou e falou, mas, é por isso que a minha vida é assim? Ela falou, é. Aí, né, a outra falou assim, então vou fazer assim, todos os jardins que você achar, você cava que você vai achar a mala. Aí você vai tirar seu nome da boca do sapo, sua vida vai ser uma maravilha. E essa mulher começou a procurar nos jardins, e vai, passaram-se anos, essa mulher procurando, procurando. Um dia, quando ela bateu a pá, aí bateu numa coisa dura. Ela falou, é a mala. E era uma mala. Ela falou, achei a mala, né? Agora eu vou me dar bem na vida, vai dar tudo certo para mim. Aí, quando ela abriu a mala estava cheia de pedras preciosas, né? Tinha ouro, e tinha dizeres, né? Foi assim, do dia a dia, dizendo o quanto que a gente tem que lutar por nós, essas coisas assim. Aí ela olhou bem, né? Ela olhou bem, viu tudo aquilo, né? Os dizeres, aquelas mensagens, viu aquelas pedras preciosas. Mas aí o que ela fez? Ela enterrou. Ela falou, não, essa não é a mala que eu estou procurando. E aí o moral da história, a gente tem sempre que se perguntar, será que você já achou a sua mala ou você continua procurando? Aí cada um tira a sua conclusão. Mas vamos, né, agora vamos entrar num plano alto e vamos fazer a oração da noite. Vamos falar a prece da serenidade. Senhor, no silêncio desta noite, venho te pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensiva e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, teus filhos como tu mesmo o vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos, Senhor, a todas as calúnias. Guarde a minha língua de todas as maldades, para que só de bênção se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim, sinta a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza, e que no decurso dessa noite nós te revelamos a todos. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Agora é com você, Margarete. Gratidão sempre, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos e todas aqui reunidos. É um Boa prazer noite. participar novamente, né, desse encontro de vocês online.
né? Nem sempre eu consigo participar, né, pelas demandas de trabalho. Também aqui o centro, né, voltou a ter um encontro presencial, mas em energia, em pensamento, em amorosidade, a gente está sempre presente, né? E a conexão não tem fronteira, não tem limites, né? O pensamento no bem, ele plasma aí todo o universo, né? Então é isso. E eu recebi esse convite do Alberto para falar de uma passagem muito interessante da vida de Jesus. Todo mundo está me ouvindo, gente? Volume muito baixo. Se estiver, vocês me falam, viu? Porque tá um barulho, como eu falei, eu moro aqui perto da Igreja Matriz e está tendo a festa da padroeira, viu? Mas está tudo certo, todo mundo louvando de um lado e de Tá outro, bom. viu? E aí às vezes tem uns foguinhos, vocês não se assustem, né? Que não é tiro, não, é foguete mesmo, viu? E a nossa palestra hoje tem um tema muito interessante, né? De um estudo profundo, que é uma passagem, né? Do João 14, capítulo 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quando Jesus nos fala isso. E aí, quando a gente pensa, né, nessa passagem de Jesus, eu acho que para a época que ele falou, ele deve ter que ser considerado bem arrogante, né? Imagine, onde as pessoas nem acreditavam nele, muitos, né, duvidavam, e ele dizer isso, né, que e continua, né, que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Vou tentar passar aqui, gente, acho que não estou conseguindo passar o slide, não. Viu? E aí a gente pensa o quê? Que Jesus é esse modelo vivo para o nosso aprimoramento e nossa evolução moral e espiritual, né? É o nosso maior exemplo de conhecimento no mundo, né? Nos estudos religiosos. Uma história tão forte que sobreviveu à morte na cruz, né? E sobreviveu a toda a perseguição, a toda sofrimento, tudo de ruim, né? Que eu acredito que os povos que acompanharam Jesus, como os apóstolos, vivenciaram, mas o poder, né, da palavra, do verbo, do amor foi tão forte que isso repercute até os dias de hoje, que a gente ainda busca entender, né? Então Jesus era esse exemplo. Ele tinha um processo pedagógico muito interessante, fundamental, né? Principalmente para a nossa doutrina espírita, porque o tempo todo Jesus é esse professor, né? Esse consolador e esse professor, onde a gente precisa todo dia estudar, exercitar, né? Eu já estudei o Evangelho, os livros da codificação várias vezes, e sempre que eu estou estudando, sempre tem algo a aprender, tem algo a aperfeiçoar. Aliás, isso é uma questão de vida, né? A gente está melhorando um pouquinho aqui com esse estudo, com esse conhecimento. Mas que a gente sabe também que essa prática, esse exercício, não é uma coisa simples no mundo imperfeito que a gente está, né? No mundo tão denso, de energias tão complicadas, né? De pessoas que muitas vezes pregam algo e na sua atitude, no seu exemplo, realmente não são assim, né? Então, Jesus é esse modelo que nos fazia também refletir os nossos valores e a importância da nossa existência. Eu acho que isso foi um dos maiores ensinamentos de Jesus. O tempo todo, o Evangelho nos fala sobre isso, né? Nos fala sobre essa importância da gente pensar o que, que a gente veio fazer aqui, a razão da gente existir, a razão da nossa evolução, os processos que nós passamos, que muitas vezes a gente não entende, né? Porque a gente traz de outras existências e que a gente precisa trabalhar isso, né? Esse olhar. E aí, refletindo essa fala e essa frase, eu gosto muito de trabalhar a etimologia das palavras, né? E aí vamos começar com a ideia do eu sou, né? Quem somos nós aqui? Quem é cada um de nós? Quem é Alberto? Quem é Dice? Quem é João? Quem é Léo? Quem é Fernando? Né? Quem são as outras pessoas que eu não estou vendo? Quem é Fidelis? Né? Sempre é uma pergunta filosófica. Acho que todo mundo, em algum momento na vida, já se perguntou quem eu sou, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? Os filósofos lá, 3.000 anos atrás, já se perguntavam isso. E aí essa pergunta fica aqui para a gente. Quem somos nós, né? Eu pensando assim, quem sou eu, Margarete? E aí eu tenho uma resposta que é o mais plausível para esse momento da minha existência. Eu digo, eu sou um ser em evolução, né? Eu sou alguém
um espírito tendo uma experiência material nessa encarnação. Além de qualquer coisa, eu posso ser, que eu sou professora, mãe, rica, pobre, negra, branca, espírita, evangélica, católica, sei lá o que for. Eu sou, além disso, eu sou esse espírito, né? Porque esse eu do lado de fora, né? Você vê se quando alguém pergunta a gente quem a gente é, geralmente a gente fala o nosso nome e a nossa profissão, ou então a gente é esposa, marido de alguém, né? Filho de fulano. Observe se não é assim. Mas independente desse lugar, nós somos os espíritos, né, vivendo uma existência carnal. E esse eu sou representa, na verdade, a alma que expressa todo o conhecimento e o poder e a luz que Jesus, nesse espírito, quando ele fala eu sou, ele traduz isso, que era o espírito mais evoluído que estava aqui na Terra, naquele momento, né? E ele veio para nos ensinar, e que estava muito além, né, da materialidade. E por isso, nesse conceito lá, ele usa o eu sou, né? Eu costumo usar muito eu estou, né? Eu estou nesse sentido, eu estou vivendo isso. Mas Jesus usa o eu sou com muita propriedade, porque realmente ele tinha essa certeza daquilo que ele é. E nós muitas vezes duvidamos, né? Do nosso lugar, daquilo que a gente é, daquilo que a gente acredita. Quantos de nós aqui não já pensou, essa doutrina não tem nada a ver, eu vou trilhar outros caminhos, ou já saíram e trilharam outros caminhos, né? Ou se perderam nisso, ou não compreenderam, porque a gente está muito nesse lugar de estar e não de né? Não do eu sou. E Jesus não, Jesus tinha essa propriedade que, nesse conceito, ele fala de um ser interior, né? Não é um ser material externo. Ele fala desse ser que está ali dentro, né? E o eu sou de nós, ele envolve o que os psicólogos chamam da persona, né? A nossa personalidade. Eu sou aquilo que eu penso, né? Na maioria das vezes. Ou aquilo que alguém me diz que eu sou. Né? Quando a gente já tem uma personalidade formada, como a gente fala, a gente não se importa tanto com a opinião dos outros. Porque a gente já tem algumas certezas daquilo que a gente é, né? Daquilo que a gente e condiz ao nosso ser, à nossa essência. Mas que muitas vezes também isso está ligado ao nosso ego. E que se a gente não tiver cuidado, a nossa mente, ela mente para a gente. Ela engana e faz com que a gente tenha dúvidas profundas sobre nós mesmos. E essa dúvida tem levado aí a muito desespero, né? Aos problemas, à ansiedade, à depressão, ao suicídio, a tudo mais que a gente está vendo aí, nesse processo tão forte nos dias de hoje, né? Então é esse olhar para a gente, porque nós somos o quê? Mente, corpo e espírito, né? Essa tríade que somos nós, né? Então eu sou essa persona e eu sou também o divino que há em mim. Eu reflito os atributos divinos, né? Cristo refletia esses atributos divinos, né? E eu sei que algumas células respingou aqui na gente, tenho certeza, né? Haroldo já diz, né? Arthur também, uma palestra muito bonita que eu assisti sobre esse tema. Ele fala que nós temos o DNA divino, e quando a gente pensa isso, a gente é uma centelha aqui de Deus. É tão lindo a gente entender isso, né? Tão profundo. Nós somos células de Deus, e a gente às vezes se desfaz tanto, desfaz do nosso corpo, da nossa alma. A gente maldiz de nós mesmos, a gente reclama do nosso processo. Então, essa passagem do eu sou nos chama para esse lugar, né? Entender também que a gente está num mundo aí que, infelizmente, o ter sobrepõe o ser e cria a esfera que a gente está vivendo do sofrimento, das dores, dos apegos, das limitações, né? Das dificuldades de evolução moral, porque a gente ainda pensa muito no ter, né? Isso a gente vê profundamente nas pessoas, nas redes sociais hoje. Eu vou ostentar isso, aquilo. Né? Eu digo, às vezes, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Às vezes eu brinco com essa questão das pessoas que estão muito preocupadas com a aparência, com a vaidade, né? Com esse cuidado excessivo do olhar do outro e não olha para si, né? E que isso tem gerado as dores e que a gente precisa também expressar o divino que há em nós, entender que nós somos essa centelha de Deus, né?
Outra coisa também, que Jesus não tinha dúvida sobre o que ele era. E isso é profundo aqui, no eu sou. Né? Quando ele fala eu sou, ele não tinha dúvida de que ele era um ser iluminado, de que ele representava o Pai aqui, o Criador aqui na Terra. Né? Em nenhum momento ele vacilou em torno disso. E que nós muitas vezes vacilamos, né? A gente duvida da gente ser esse DNA divino, né? Eu espero que no final dessa palestra todo mundo saia daqui se sentindo um pouquinho esse DNA, né? Esse DNA fluindo aqui. Né? E o livro dos Espíritos, gente, nos fala que os espíritos nasceram simples e ignorantes, nem bons nem maus, mas com deveres e tarefas para a nossa evolução. Né? Isso está lá na questão 115, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos quem somos nós aqui, né? Se existem seres bons ou ruins, e ele fala isso, e é uma frase que eu acho que é profunda para esse nosso ser. Quem eu sou aqui, né? Eu sou um espírito ruim, um espírito mau? Não. Até o ruim, o mal, ele é um espírito ignorante. Ele é um espírito que ainda precisa, né, evoluir, que ele precisa compreender. Mas que a gente também tem que entender que nem todo mundo estava preparado para ouvir as palavras, para entender e para compreender. E que também está tudo certo. Né? A gente não é melhor do que ninguém, mas ninguém é pior. Né? Cada um está num grau de compreensão e de necessidade daquilo que realmente necessita e daquilo que tem. Nós somos esse espelho daquilo que trazemos dentro de nós. Ninguém vai espelhar, ninguém vai dar o que não tem. Né? Então, é esse lugar também do Evangelho que nos chama para nosso aprimoramento, para que a gente busque esclarecer a verdade que nos aproxima de Deus, e de uma vida mais abundante. Agora, quando a gente fala dessa vida abundante, não é uma vida só pensando na prosperidade material, mas é na abundância do ser, na abundância espiritual, na abundância de luz que nós recebemos todo o tempo, que muitas vezes não buscamos enxergar, porque a gente só está focado na sombra. Né? E o Evangelho nos chama a atenção para refletir a vida e o exemplo de Jesus, que é um chamamento ao nosso aperfeiçoamento, à nossa amorosidade, um chamamento à reflexão, ao pensamento consciente daquilo que somos, né? E que entender que a nossa consciência tem que estar no bem absoluto, na busca pela essa luminosidade que acalenta os nossos corações e que nos ensina a progredir e a sermos melhores todo o tempo. Se estivermos atentos a nós, a gente vai ver. Eu falo sempre assim, eu tenho uma conversa profunda, íntima com Deus. Eu digo, meu relacionamento com Deus é maravilhoso, perfeito. Né? Às vezes ele olha assim e diz, às vezes está lá, calma, filha, está tudo certinho, espera, confia, né? Deixa Deus trabalhar. O tempo todo eu falo isso para mim, porque às vezes a nossa ansiedade, o nosso imediatismo, né? Que a gente quer que tudo seja do nosso modo, da nossa forma, do nosso jeito. E isso, quando não é, a gente se frustra. Aí Deus não existe, aí está tudo errado na minha vida. E a gente não para olhar, né? O quanto a gente já ganhou, o quanto a gente já evoluiu, o quanto a gente já tem, né? E a gente fica olhando talvez um pouco das perdas. Você vê que a gente tem mil elogios. Se alguém nos faz uma crítica, aquilo acaba, né? Como se perdesse tudo. Então, há uma necessidade da gente olhar com mais amorosidade para a gente, para esse ensinamento, né? E a vida de Jesus é esse exemplo, né? Ele nos ensina a liberdade dos sentidos, do combate profundo à ignorância, que é isso que esse evangelho nos fala, né? Sobre a fé raciocinada, a fé que não é um dogma que a gente deve seguir aleatoriamente, mas que a gente deve refletir na nossa vivência e na nossa prática, né? E pensar que nós somos seres o tempo todo em melhoramento. Todos nós aqui, imperfeitos e em melhoramento, né? Jesus também nos ensina a nos reconhecer, não só conhecer, mas nos reconhecer. O que é reconhecer? Eu rever o que. Eu tenho sempre essa possibilidade, né? Fazer o bem, se restituir, pedir perdão. Todo dia, estar disponível. E quando a gente entende isso, a gente não sofre tanto. Eu errei lá no passado, errei.
Naquele momento eu não sabia, não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então eu tenho que seguir adiante. Eu não posso ficar lá sofrendo, né, que é a depressão, por algo que eu não posso mudar hoje. Mas hoje eu vou ver o que fizeram comigo, o que eu posso fazer com aquilo que fizeram comigo e que vai fazer a diferença. São esses ensinamentos. É o que eu faço daqui adiante, né? Porque Deus é um pai amoroso. Ele não vai ficar olhando os nossos erros. Como nós. A gente tem nossos filhos, eles erram, mas a gente não fica ali apontando o tempo todo. Né? E se nós fizermos isso, nós somos péssimos pais. Né? A gente tem que olhar e dizer, olha, aprenda com esse erro, aprenda com essa circunstância. E como diz o mestre, vais e não pecas mais. Então, esse é o ensinamento do eu sou. Eu sou é reconhecer o poder do Criador que é em nós, que é o centro do maior da nossa vida. É o poder que temos todos os dias de nos melhorarmos e de evoluirmos. Então, esse é o eu sou. Né? Essa reflexão que eu fiz sobre o eu sou. É que, como eu falei, Jesus o tempo todo ele não duvidava do que ele era. Então, não duvide daquilo que você é, não duvide do seu potencial, né? Em outras passagens, ele diz lá que se a gente tivesse fé, né, do tamanho de uma grão de mostarda, que é uma das menores sementes, a gente transportaria montes. Mas, infelizmente, o nosso grau ainda de evolução de conhecimento não chegou a esse ponto, né? Dos sois deuses, né? Então, mas estamos aí caminhando para isso, né? E vamos aí para outra parte, o caminho. O que é o caminho? É também uma jornada para dentro de nós. A trajetória não é para fora. A trajetória não é lá. É aqui. É daqui, ó, para cima. A gente acha que está lá. Né? É o caminho que eu vou percorrer, correr. Né? Não. É esse caminho aqui espiritual, é esse olhar profundo, né? São as trajetórias interiores, são as trilhas íntimas que a gente tem que percorrer e que muitas vezes são desconhecidas. Né? Eu sempre boto esse exemplo que caminhar em Cristo é como a gente andar num carro à noite. A gente vai ter um farol iluminando até um determinado ponto, mas a gente vai ter que seguir. Mesmo que tenha uma escuridão, né? A gente vai ter que confiar. Então é bem essa, o caminho é isso. Né? É acreditarmos em nós mesmos, porque essa busca também de nós mesmos, né, que é o autoconhecimento, é muito importante. É olhar para mim, olhar para as minhas dores, olhar para minhas sombras, olhar para os meus defeitos, olhar para minhas qualidades, olhar quem eu sou e me buscar, me aperfeiçoar em torno disso. E que às vezes dói, porque olhar para você dói. E muitas vezes a gente está numa zoninha de conforto tão grande que a gente não quer olhar para a gente não quer curar nossas dores. Aí vamos nos anestesiar, né? Aí vamos para os vícios, vamos para os enganos, vamos jogar tudo por debaixo do tapete, depois eu cuido disso, né? Às vezes eu vejo os espíritas falando, porque a gente está aqui nesse processo. Eu tenho um vício, eu sei que é errado, mas eu continuo ali. Não. Eu tenho essa consciência, eu tenho que mudar. Eu tenho que chegar e dizer, amanhã eu tenho que começar a mudar isso. Eu tenho que começar a tirar isso de mim. Eu não tenho que esperar uma outra encarnação, porque eu acho que eu tenho essa chance, essa possibilidade de levar mais uma dor que eu já tenho consciência de mudar. Então, vamos fazer 1% todo dia, né? Como eu falo, no final do ano, 365%. Veja que potência, né? Então, essa jornada para si, essa jornada do autoconhecimento, gente, é um caminho profundo e vai além dos passos que damos no mundo, mas é um olhar interno e também é um progresso. A gente o tempo todo está progredindo com esse olhar para dentro, né? E também não adianta só a nossa fala, só a nossa pregação. Eu estou aqui pregando, eu vou pregar o evangelho, eu vou distribuir bens, a caridade, mas se eu não me transformo, ou se eu levo ainda dentro de mim os processos da mágoa, da dor que eu não quero liberar, do sofrimento, né? Dos ódios, que eu não compreendo, mas eu tenho que compreender. Muitas vezes eu não vou compreender só, né? Eu vou ter que buscar uma ajuda, às vezes, terapêutica, médica, né? Mas eu preciso exercitar isso. Eu preciso me desfazer disso. E isso é o sinal do progresso, porque não adianta, eu tenho uma fé espírita, mas eu não mudo o que está ruim dentro de mim. Eu não transformo o meu caminho, né? Os nossos sentimentos. E isso é a reforma íntima e moral, né? Essa liberação dos sentimentos ruins, né? E nós também nos levamos para onde a gente caminha. Não tem como nos levar, né, gente? Não tem jeito. A gente pode fazer o que for, mas a gente se leva.
Gostando ou não, feio ou bonito, rico ou pobre, a gente se leva. E a gente, imagina eu estar me levando o tempo todo e não me compreender, e não gostar de mim, e não honrar esse lugar que eu sou, né? E não limpar o caminho que eu trilho também, né? Devagarzinho ali os passos, né? Eu vou seguindo. E que nós também não podemos nos paralisar. Tem gente que paralisa no caminho, tem gente que não quer seguir adiante, né? E às vezes, eu estava vendo até uma palestra, o cara falou assim, eu detesto quando alguém fala que você é o mesmo. Ninguém é o mesmo. E não pode ser. Eu agradeço a Deus hoje, Margarete fez 50 anos, e hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes. Eu tenho certeza disso. Tem muitas coisas a me melhorar mais e aperfeiçoar, mas eu sou uma pessoa melhor. E eu sou grata por isso. E eu não gosto também que alguém diga, você é a mesma. Não nesse sentido. Né? Eu acho que eu melhorei no que eu precisava e também eu estou no caminho de aperfeiçoamento, né? Então, essa ideia da gente paralisar lá, tá bom aqui, tá suficiente, não. Vamos além, né? E o Evangelho nos pede o tempo todo que nos transformemos no nosso caminhar. Jesus fala o tempo todo que o caminho, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente encontra na nossa atitude, nos nossos valores, é o que a gente vai trilhar, o que a gente vai construir, né? Tem uma passagem até que a gente fala que, um conto que diz que a vida, todo mundo carrega sua cruz, né? E no final tem um precipício. Aí tem gente que, eu não vou carregar minha cruz, não, eu jogo lá. Tem gente que joga no ombro do outro. Tem gente que vai cortando a cruz no caminho. E aí quando chega no precipício, só aquele que carregou passa, né? E os que não carregaram volta. Então é bem a ideia da reencarnação, né? Muitas vezes a gente não quer curar ainda, né? A gente ainda está nesse lugar da vítima, da dor, e que a gente precisa olhar para isso, certo? Jesus não é um encontro, Jesus é uma presença constante. Muito linda isso, né? E, na verdade, eu não encontro Jesus no caminho, porque às vezes eu vejo as pessoas, Jesus está comigo o tempo todo. Lembrei aqui disso, falando, né, no início do nosso encontro, da passagem lá da pegada na areia, né? Quando o rapaz olha, né, a vida dele passando como um filme, e aí nos momentos mais difíceis ele só vê duas pegadas, né? E aí ele vira, Senhor, onde tu estavas nos momentos mais difíceis que eu percebi que só tem duas pegadas? E ele foi justamente nesse momento do caminho que eu te carreguei, né? E é muito linda pegadas na areia por causa disso. Então ele está sempre conosco, né? Mesmo que às vezes a gente que se afaste dele, né? Mas ele não deixa, não nos deixa nunca. É uma presença constante, é a cura da nossa alma, são os passos diários que a gente dá todo tempo, todo dia. Né? Temos um longo caminho a trilhar e Jesus é o nosso maior é o nosso maior guia. Né? E precisamos abrir caminhos, ver a importância do progresso, nosso progresso, o progresso social, né? Tanto para nós como para outro, a nossa parte com quem a gente trilha o caminho, o que, é que a gente está fazendo com o outro que nos encontramos. E o resultado da vida é essa caminhada, onde a gente vivencia o bem e o mal, e tudo aquilo que a gente cultiva, e a semente que a gente planta nesse caminho. Então, olhemos para o que a gente está semeando nesse caminho, né? E onde a semente da gente também está caindo. Certo? Então, sobre o caminho é bem isso. E a verdade, né? O que é a verdade? A verdade é a luz que abre os horizontes. A verdade, às vezes, para muita gente, é a dúvida, né? As pessoas falam assim, existe verdades. Né? Mas quando a gente encontra essa verdade profunda, a gente não duvida. Eu digo de tudo que existe no mundo, como eu falei. Eu sou um ser, um espírito, independente do que eu seja materialmente. E a verdade maior é que existe uma força maior que gera a vida. Seja lá o nome que a gente dê, né? Seja lá a religião que a gente siga, existe algo maior que gera isso tudo, essa existência. Então essa é a verdade. É a luz que abre o horizonte, que esclarece, que nos transforma. E o Evangelho é também essa luz profunda que vem nos esclarecer. Por vezes, ver a verdade não é fácil, pois muitas vezes os nossos valores, os nossos compromissos, né? A forma como a gente quer ver as coisas, a gente não aceita enxergar a verdade.
ou a gente não quer ver também. Às vezes a gente quer ficar cego, né? Para as coisas que vão nos transformar, porque também a gente às vezes tem uma zona de conforto e a verdade vai nos mexer. E é por isso que vem as nossas dores também, porque a gente não quer compreender, né? Nem sempre estamos aptos também a essa compreensão, né? Há uma necessidade e um patamar do caminhar de cada espírito, né? Cada espírito tem um grau, está num grau de evolução de compreensão. Às vezes você está dizendo ao outro, olha o céu ali, azul, olha aquilo, e ele não quer ver, né? Ou ele não está preparado também para enxergar, né? E é essa visão espiritual que a gente tem que ter sobre a verdade, né? Que a verdade maior é isso. Espírito em evolução, em compreensão, né? E essa verdade é a verdade que nos liberta, né? Como é bíblico, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É outra passagem profunda de João, né? E acho que conecta muito bem com o que a gente está pensando aqui, né? Então precisamos ver, através do conhecimento, da fé raciocinada, onde queremos chegar, o que queremos ser, o que queremos levar, o que queremos deixar, né? E isso vai nos trazer os discernimentos, né? Ver os meios e os recursos que nós precisamos para o nosso progresso moral e espiritual. Então, essa verdade é o que traz isso, né? Buscar o conhecimento superior, que nos tira o conceito dessa verdade ou dessa mentira, né? E também sair da ideia do que só é conveniente a gente. A gente só acredita muitas vezes, a verdade é o que é conveniente para mim, né? Então a gente precisa olhar a verdade de cara, né? E entender que nem tudo é como queremos, né? E que essa verdade ela vem do ato também do crescimento, do ato de servir, e que acima de tudo essa verdade que Jesus nos fala, né? Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa verdade que Jesus nos fala, ele nos chama atenção para que isso é uma visão imutável, né? É concreto isso, né? É uma visão que você não tem como mudar, né? Que você não tem o que questionar. Né? Pode se questionar muitas coisas da passagem de Jesus, mas não do amor, da amorosidade que ele pregou o tempo todo, né? Então é preciso a gente sair dessa zona de conforto e pensar nisso. Essa verdade que revela novos horizontes, a nossa alma, a nossa busca, a luz que tira a sombra da nossa ignorância. Emmanuel, no livro dos Espíritos, no livro Caminho, Verdade e a Vida, nos fala que Jesus é a sublime revelação. E isso é profundo, né? Jesus é a sublime revelação. O que ele pregou, o que ele falou, como eu falei no início, está aqui no mundo, né? A luz que realmente, se a gente se espelhasse um pouquinho, a gente não teria tanto sofrimento, a gente não estaria passando por tantas coisas como a gente está, né? Por tantos conflitos externos e internos, por tantas guerras pessoais e sociais, né? Então ele fala nisso. Ele fala também que ele veio trazer vida e vida em abundância, que é o quê? É a prosperidade do sentido espiritual. Ele nos fala que a imortalidade pulsa em nós e que é resultado do caminho que trilhamos, das nossas escolhas e possibilidades, né? E que a vida é uma escolha também, né? Ele nos dá a vida, ele nos dá a oportunidade da nossa existência. Então, essas palavras e esses conceitos nos faz pensar, né, a importância do viver, a importância do existir, que está além de viver, né? A existência que é profunda, que é eterna, e que a gente, como eu falei, a gente não se liberta disso, né? A gente está passando aqui uns momentos onde as nossas escolhas, onde os nossos caminhos, onde as nossas verdades, elas vão existir sempre. E que precisamos, né, seguir. Então é esse, meus irmãos,
um estudo que eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês, viu? E que Jesus nos conduza, né, nos melhores caminhos, essa presença profunda de amorosidade. Então é isso que eu tenho para pregar a vocês e que esse caminho, essa verdade, permeie profundamente a nossa vida hoje e sempre. Gratidão aqui por esse momento, por essa partilha. Espero ter sido clara. Está aberta aí aos comentários, para alguma pergunta que eu possa, na minha humilde conhecimento, responder. Gratidão a todos. Então, Margarete, foi bem claro suas palavras, né? Nos falou da sair da zona de conforto. Quantas vezes a zona do conforto, ele fala, não sai não, fico aqui. Nos lembrou da reforma íntima, né? Gente, é muito difícil a gente, sabe, a reforma íntima. Eu acredito que para todos, porque para mim é muito difícil, né? Você viver no passado, né? Alguma coisa que você depois você vê que fala, não, eu preciso alguma coisa dentro da gente e fala, não, precisamos, alguma coisa não está bem. A gente está feliz naquilo que a gente está vivendo no passado, mas alguma coisa nos desperta. Fala, você precisa, sabe? Acho que é o aprendizado, é aquele achegamento, né? A Jesus, porque as palavras de Jesus são tão está tão longe de nós não sabemos se as escutamos ou não, mas hoje ela nos traz um conforto tão grande, né? E a gente sabe, né? Que a gente pode ser, sim, ser melhor para a gente. E tem uma coisa que a gente tem que aprender, gente. Tudo está dentro de nós, tudo, né? Vai da gente pôr para fora. Que muitas vezes nós procuramos, né, felicidade em outras pessoas, em ambientes, em festas, e não está ali. Não adianta você ir numa, sabe, assim, numa festa magnífica, se você não está com aquele espírito, aquilo lá vai ser sabe, vai ser um desastre. Então, quando a gente procurar, que a gente fala assim, vou procurar Jesus, é procurar sim, gente, porque eu falo para vocês, há anos atrás, eu falava, não quero nem saber. Sabe, às vezes falava em Deus, assim, sabe, assim, por cima, e Jesus, depois que eu fui conhecendo, entrando nos grupos, lendo, né, eu vi, assim, o amor que ele tem, né, que ele teve por nós, né, e ele sempre falou, ele sabia o que ele era, mas ele nunca se impôs mesmo, ele nunca falou, porque ele nunca falou, eu sou o melhor, eu sei o que eu falo, porque muitas vezes nós, seres humanos, nós falamos, sabe com quem você está falando? Quantas vezes eu já falei isso, né? Por que você está falando? Você está se achando melhor? Muitas vezes eu não me conheço, e Jesus se conhecia, e ele não impôs isso. Então, quando a gente começa a conhecer Jesus, gente, às vezes é difícil, assim, nós num grupo espírita, falar como conhecendo Jesus. Eu estou falando por mim, gente. Eu não estou falando, assim, que muitas vezes eu sei que tem pessoas aqui que vêm berço espírita, e eu não vim, sinceramente, eu não vim bem um berço, não. Entendeu? Então, quando a gente começa a descobrir, assim, sabe, assim, um amor diferente daquele que, mesmo aquela pessoa que diz que nos ama de verdade, e a gente sabe que ama. Sabe que o filho ama, às vezes, né, companheiro ama, pessoas amam, mas é um amor tão assim, é um amor assim de uma energia tão grande, né, que a gente às vezes não, a gente sente, a gente não sabe explicar. Né? E é isso, realmente, gente, a gente tem que sair da zona de conforto, sim, eu estou falando por mim, eu também preciso sair dessa zona de conforto, né? E minha filha sempre fala, mãe, sabe, eu não vou entrar em detalhes, zona de conforto, sim. E muitas vezes a gente precisa, sabe, se mostrar e falar assim, você me conheceu no passado, hoje eu sou uma pessoa diferente, prazer, disse, hoje. Não interessa o que eu fui no passado, o que interessa é o que eu sou hoje, que eu melhorei hoje. E infelizmente, muitas pessoas não vê, traz aquela imagem da gente, né? Muitas pessoas traz aquela imagem, só de falar mal da gente, a pessoa, quando nos conhece, já põe aquela imagem de ruim na gente. Isso é do ser humano, né? Mas estamos aí no aprendizado, né? Na reforma íntima. Vamos pedir a Deus, a Jesus. Sabemos que os nossos mentores estão sempre conosco, aqui nos ajudando. Muitas vezes achamos que estamos sozinhos, sim, mas sabemos que Ele está ali, que Deus está ali nos amparando. Se a gente pensar na maravilha de Deus, gente, assim, a gente acorda de manhã aquele céu azul, ou chovendo, a gente
sabe, o café da manhã, os amigos, os filhos. Gente, Deus preparou tudo para a gente. E muita gente não dá valor, não, quer morrer. Inclusive, já teve um tempo também que eu entrei nessa fila aí, né? Mas a gente vê tudo que Deus prepara para a gente no dia a dia, que Ele nos dá, a gente deveria, sabe, todos os dias cair de joelho e falar, Senhor, obrigado, obrigado. E muitas vezes esquecemos, sim. Muitas vezes, antes de pensar em Deus, pegamos o celular, antes de fazer uma prece, são falhas do ser humano que precisam modificar em nós. Desculpa se eu falei um pouco demais. E agora está aberta aí, né, para quem quiser deixar uma mensagem ou falar. E aquele que tem, fala, não vou falar nada, porque eu não sei falar, vou falar as coisas erradas. Não, gente. O que você falar, e assim, em matéria de ajuda para você mesmo, acredite, vai ser bom para você, tá bom? E assim está aberto para quem quiser falar. A certeza que nós temos aqui é que nós somos espíritos vivendo uma experiência. E isso é inegável. Ninguém aqui pode negar isso aqui. Independente de qualquer coisa, todos nós somos filhos de Deus, encarnados aqui, espíritos, vivendo uma experiência. Isso é o que eu sou. O resto, o que eu tenho, como eu me apresento, a profissão, as coisas que eu represento nessa vida, é a persona, é o que está fora. Entendeu? E esse espírito é que precisa ser aperfeiçoado. No início da palestra, não sei se estavam todos aqui, eu falei sobre isso. Exatamente sobre esse lugar. Né? Enquanto ser humano, claro que eu tenho as minhas, vamos dizer, as minhas dificuldades, as minhas falhas, eu tenho minhas limitações, é a palavra correta, né? Como o Deus falou ali. Eu sei que eu preciso melhorar aqui e tal. Mas é um exercício, que é a nossa função aqui. Isso é filosófico, por quê? Porque as pessoas vêm desde a antiguidade se questionando. Né? Quem é que nunca se questionou o que é que existe além daqui? Né? Qualquer um, mesmo que a pessoa seja ateia, não acredite nem em Deus, nem nada, não tem uma religião, nada, mas ela pensa na existência, na razão da sua existência. Né? E aí o sentido da espiritualidade, por exemplo, por que eu vim estudar? Uma das questões, né, do espiritismo foi essa busca dessa fé raciocinada, porque tinham coisas em outros conceitos religiosos que eu não via como real. Eu dizia, meu Deus, como é que nasce alguém cego, alguém enlouquece, alguém aleijado? Então Deus castigou aquele irmão ali, e eu, que sou uma pessoa normal, sou privilegiada, então que Deus é esse, né? Que amor é esse? Então, aí com as provas da existência, das existências, a gente compreende que a vida não é só isso aqui, né? Não é só essa experiência que a gente está vivendo. Então, é o meu pensamento, né? Não sei se alguém aqui tem uma resposta mais plausível do que seria esse eu sou, né? E que para Jesus tinha certeza do que ele era, porque ele está num grau de evolução, um patamar que a gente não está nem na sombra, né? Mas, como eu falei também, que eu acho que é uma coisa linda, nós somos parte desse DNA. E quando a gente compreende isso, que a gente tem essa realeza aqui, ó, na gente, a gente se melhora em tudo. É porque também tem um lado assim, que eu acho que quando eu falo eu sou tal coisa, muitas vezes a gente se coloca num lugar de arrogância, de prepotência tal, né? E não é isso. E que muita gente com essa frase julga Jesus dessa forma. Eu já vi, inclusive, em algumas pessoas comentando sobre isso, como se ele, né, colocasse pessoas que não são, por exemplo, cristãs, elas falam isso, né, como se ele se colocasse superior a Deus tal. E não foi dessa forma, né? Ele fala exatamente desse espaço espiritual profundo que ele era, é o interior. Então, é essa concepção que eu espero ter contribuído aí, ter respondido. O espiritismo, eu acho que o espiritismo é a própria vida, no sentido, né, da gente pensar assim, o que é a ideia espírita? Que a gente não morre, que a gente não deixa de existir. Isso é a essência, né? Só isso aí, a lindeza de você acreditar nisso, já nos transforma, né? A ideia espírita em relação à vida é que a vida é uma escola de aprimoramento, né? Nós somos aqui nessa escolinha o tempo todo nos melhorando, né?
evoluindo de graus, né? É como a escola mesmo, às vezes a gente está lá no primário, às vezes a gente já está lá indo para o ginásio, né? Para a faculdade, alguns já estão nesse grau. Em alguns sentidos a gente evolui, em algumas disciplinas, em outras não. Então a vida é esse exercício, eu vejo isso, da existência. Não sei se respondi. Alberto, eu vejo muito, até dentro da própria doutrina espírita, as pessoas se apegam muito mais aos fenômenos do que aos ensinamentos, infelizmente, né? Ainda é isso. E em relação a Jesus, essa figura, né, enigmática de Jesus, a compreensão em torno dele é complexo e nem sempre as pessoas querem viver a fé raciocinada. Nem sempre elas querem realmente estudar e entender, porque, como eu falei, vai tirar daquela zona de conforto. Vai mexer. Né? Às vezes eu tenho um diálogo com pessoas de outras religiões, e aí eu digo assim, eu não vou criar um debate, mas quando você coloca alguns pontos de vista, chega uma hora que as pessoas dizem, não, eu não quero. Eu respondo muita coisa com perguntas, e eu vejo que isso é um exercício de Jesus. Ele não dava resposta, ele dava exemplos e perguntas, né? Quando ele, você pode perceber, em várias passagens de Jesus, ele acaba perguntando. E aí, quando você pergunta ao outro, o outro diz, não, você que está querendo saber demais, você está querendo mexer, né? Então, você vê que o Espiritismo, ele mexe no que era considerado verdade. Ele vai mexer nessas verdades. E isso vai incomodar muita gente, porque também tinha muita gente que se apropriava disso para se sustentar no poder, né? A gente vê a fé que é vendida, que é um comércio, infelizmente. Porque o que acontece? E por que alguém vai lá, né? Às vezes eu questionava, que alguém vai lá comprar um pedacinho no céu, vai. Essa fé que é uma. A Adalberto fala muito isso, né? Que é uma permuta com Deus, né? Que é uma berganha com Deus. Por que isso acontece? Porque as pessoas ainda estão num grau de compreensão que elas acham que precisam disso. Né? Às vezes eu falo até brincando isso, não sei, não que eu não possa dar o dízimo, né? Tá, mas para que Deus quer meu dízimo? Eu vou dar meu dízimo para a igreja, para o líder religioso, se eu quiser dar, mas não para Deus. Porque Deus é dono de tudo, ele não precisa nada disso. Não precisa dos meus 10%, né? Entendeu? Mas eu sei que eu posso colaborar com o templo, eu posso colaborar com a obra, e que eu estou dando para isso. E que isso não vai me fazer melhor do que ninguém. Não vai me perdoar os meus erros. Mas a minha prática, as minhas escolhas, o caminho realmente que eu vou trilhar, é esse. Porque, assim, essa persona que você falou de Jesus, né? Eu, por exemplo, quer ver uma fase de Jesus que eu, particularmente, eu nem tenho, eu não gosto de Jesus crucificado. Porque eu não vejo Jesus, né? Eu vejo ele sempre de braços abertos. Amo o Cristo Redentor. Porque eu vejo Jesus acolhendo, eu não vejo Jesus sofrendo. E que ali é uma persona que a gente sabe que se ele quisesse sair dali em segundos, ele saía. Mas que ele viveu o sofrimento, ele mostrou o sofrimento na carne para que a gente evoluísse, para que a gente crescesse. Então, muitas vezes, a prática de Jesus, o que ele falou, o que ele fez, porque ele é um espírito evoluído que encarnou. Imagine a dor para um espírito que é luz, viver essa experiência aqui. Como? Até a gente, às vezes, eu digo isso, mas eu digo a Deus, eu estou melhorando, também que na outra eu vou para um lugar melhorzinho, porque tem coisas, gente, que é inadmissível. O meu fator agora aqui mesmo, aqui está um calor terrível, todo lugar, né? As pessoas estão botando fogo nos pastos todos aqui. Quer dizer, já tem o sol torrando e ainda o fogo se espalhando e se espalhando cada vez mais. E isso é um absurdo. A gente está vendo a necessidade da natureza. E por que a gente não muda? Por que a gente não se transforma? Não é? Sempre eu falo lá no Centro Espírita, por exemplo, quando eu vejo um líder religioso roubando, por exemplo, violentando. Eu digo, meu Deus, ele tem consciência do que é errado. E por que ele continua fazendo aquilo? Por que ele continua? Porque na consciência dele, ele não vai ser punido. Ele não vai arcar com aquela responsabilidade. Entendeu? Nós aqui já temos isso. Que, querendo ou não, todos nós nos preocupamos aqui em sair daqui um pouco melhor, porque a gente sabe que a gente vai arcar com a causa e efeito. Entendeu? Então, são várias situações para a gente pensar. Mas eu penso assim, eu acho que cada um vê o Cristo que está em si. Né? Eu vejo o Cristo que está em mim. E aí, às vezes, eu posso ver o Cristo que vai punir, o Cristo que vai, né, castigar, ou o Cristo que vai amar. É a minha concepção, né, que eu vejo.
eu observo nos meus estudos também, né? Primeiro, a mensagem da cruz seria o ensinamento de que na vida a dor e o sofrimento é presente aqui nessa encarnação, né? Acho que é isso. Eu vejo isso, acho que Jesus queria mostrar isso, que a gente vai ter dores, porque ele não merecia passar por aquilo, né? Que você sabe que a crucificação é uma das piores mortes, que é uma tortura, né? Que a pessoa fica ali, na verdade Jesus levou dias para morrer, né? Ele não morreu de imediato, perde o sangue todo. Inclusive, isso era uma prática antiga, né? Muito antes de Jesus, se fazia isso na Páscoa. Veja que coisa terrível, né? Era uma prática humana ver as pessoas morrerem. Lá, né? Eu sou professora de história, e quando eu falo lá, por exemplo, dos gladiadores, as pessoas iam para um estádio assistir um matar o outro e bater palma para aquilo. Então, a gente já evoluiu muito, em muitos sentidos. A gente hoje, quem evoluiu um pouco, não normaliza a morte, não normaliza né, é, como é que fala, o sofrimento do outro, né, a tortura. Então, eu vejo isso, assim, o propósito dali, da dor, do sofrimento, não foi para que a gente, porque o que eu vejo as pessoas usando aquilo ali. Eu estou aqui hoje pagando os pecados de Jesus, porque eu crucifiquei Jesus. As pessoas falam isso, né? As religiões pegam isso. Eu estou pagando o pecado lá de Adão e Eva, né? Pagando o pecado do outro, eu estou pagando os meus. Porque é muito confortável dizer isso, né? E que a dor, na verdade, a dor de Jesus ali é a dor imaginária para a gente. A dor seria para a gente compreender certo o processo. Primeiro, porque por que Jesus foi crucificado? Né? Porque ele foi contra o sistema que existia naquela época. Ele foi contra as leis que eram reacionárias. Com o que Jesus andava? Quais caminhos ele trilhava? Quem é que ele levava nos caminhos? Quem ele escolheu para acompanhar ele? Não foram os reis, não foram os juízes que mandavam. E esses perceberam o poder dele, tanto que eles destruíram, né? Tentaram destruir. E quando não conseguiram destruir, o próprio Império Romano criou o cristianismo, que é a religião cristã. Se a gente for dentro da história, é bem profunda isso. Mexe muitos, são muitas verdades que vão mexer na gente. Então, eu, dentro dessa concepção, eu não aceito pensar aquilo ali como uma missão, uma lição que eu tenha que levar esse sofrimento para mim da cruz. É uma visão minha. Eu vejo Jesus muito mais acolhendo, tanto que depois o corpo dele se desmaterializa, né? Nem se encontra o corpo dele. O poder que tinha, né? De tão forte, de tanto amor, mas que ali aquela cena foi uma lição, né, para a humanidade, para a gente refletir, e que nós, o tempo todo, estamos aí crucificando as pessoas. Se você olhar, por exemplo, hoje, a história da nossa sociedade, eu sempre falo lá no centro que eu acho que se Kardec escrevesse hoje, talvez a palavra caridade seria justiça social, né? Seria a possibilidade de dar ao outro o mínimo de dignidade. Não é só eu tirar para encher meu ego e oferecer ao outro, eu sou boazinha porque eu dou alimento, porque isso não. Permitir ao outro essa mudança. Então, eu acho que a grande lição de Jesus é muito viva, não é a morte, é muito viva, né? É a ressurreição de todo o tempo. Então, eu, na minha visão, nos meus estudos, eu prefiro ter esse Cristo em mim, certo? Não da dor, não das chagas, e eu penso que a gente vai chegar num grau de evolução que a gente não vai precisar mais sofrer para amar, para entender, para crescer. Né? E a gente precisa caminhar para isso. Que a gente seja um espírito que se ilumine a tal ponto que o sofrimento seja bem longe de nós. Peraí, Adalberto, só quero fazer um raciocínio aqui. É muito cômodo, né? Assim, a gente pensar céu e inferno. Faço bem, vou para o céu. Faço mal, eu vou para o inferno. Agora, se a gente pensar no plantio, o que eu estou plantando, aí o caso muda de figura, né? Porque eu sempre, assim, eu tenho, assim, que eu estou aprendendo, eu vejo assim, de primeira a gente falava, não, olha, Deus castiga. Deus não castiga. Que nem a Margarete falou, eu converso com Deus. Outro dia a pessoa falou, Deus conversa, eu falei, converso. E ele responde, responde. Você entendeu? E sei quando que, às vezes, ele fala,
que ele puxa a minha orelha também. Deus também puxa a orelha da gente. Ele fala, olha, filha, não é bem por aí. Mas eu acho assim, que muitas vezes, né, as pessoas, a gente, né, a gente acreditava, o céu, o inferno, cômodo, e hoje a gente pensa no plantio, né, o que a gente está plantando, o que a gente vai colher, e essas diferenças que foi falada, né, quer dizer que Deus é bonzinho comigo? Eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aquele outro mora lá embaixo da ponte, não tem o que comer, não tem água para beber, não pode tomar um banho. Por que, eu teria que ter essas regalias? Mas aí a gente tem que pensar também que eu estou aprendendo no merecimento, né, gente? Então, eu acho que é bem por aí, sabe? O plantio, merecimento, sim, sabe? A gente mudar sempre para melhor, fazer. Fiz, não faço mais. Mas a gente sabe o que aquele plantio lá, a gente vai colher, né? Ou mais cedo ou mais tarde, ou nessa ou em outras reencarnações, a gente vai colher. E foi bem dito também, Margarete, fala, por que que eu vou fazer? Não, vou ter outras reencarnações. Por que que eu não vou, assim, não vou me modificar nesta reencarnação? Já pensou, gente? 9 meses na barriga, depois bebê, depois adolescente, depois, não, gente, vamos melhorar para a gente sair daqui e falar, não vou para um plano melhor, né? Ou não. Mas o espiritismo, gente, é perfeito. Nós espíritas que não somos muito perfeitos. Vai ter uma coisa também. Para entender o espiritismo, eu estou falando, gente, que eu sou nova no espiritismo. Realmente tem que estudar, tem que entender. Espiritismo é igual uma matemática, resultados exatos. Porque se você não entender, você nem fica no espiritismo. Porque ele exige um entendimento que, às vezes, outras religiões não nos deu, não nos dá. Eu estou falando-se por mim. Então, realmente, a pessoa tem que entender as palavras. Por exemplo, assim, se fala de Jesus. Mas, por exemplo, assim, às vezes a pessoa fala assim, o que tem que ser humilde. O que é ser humilde? Aguentar tudo que o outro fala para a gente? Muitas vezes desaforo, até agressão? Não. Humildade não é isso. Então, muitas vezes, é isso que talvez o espiritismo ele tem que assim, passar para as pessoas que estão começando, sabe? Porque realmente tem jovem, aqui no centro tem os jovens, né? Mas não são tantos. Porque se a gente vê os centros, as pessoas realmente estão lá com seus 45, 60 anos. A renovação, gente, é essa que eu também acho que o espiritismo tem que ter. Uma renovação de palavras, aquelas palavras, né, que Jesus deixou há tantos anos, perfeitas, mas que tem que hoje trazer para o nosso dia a dia. É isso que eu penso também do espiritismo, e tem que entender. Sempre que eu procuro ver palestra, ler, porque tem que entender o espiritismo, senão não ficamos nele, porque ele realmente nos exige mudança de comportamento. É só para fazer o complemento aí da mensagem da noite, para a gente entender o que é o Espiritismo. E os Espíritos responderam para Kardec, no capítulo 17, os bons espíritas. E lá no final do tema, está lá, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Todos nós temos tendências negativas ainda. Então, a cada dia a gente vai buscando esse equilíbrio e tentando dominar as tendências negativas que ainda trazemos. Aí está o verdadeiro espírita. Ele não é que não é santo. fácil, né, Adalberto? Exatamente. Mas e que não é fácil se dominar, né? O que você falou aí, que quando alguém a gente acha que é humilde, e aí vem futuca de tudo quanto é jeito. Quando ele dá uma resposta já à altura, olha, ele é espírita e diz isso. Isso mesmo. Mas não sabe que estamos também no caminho. Somos todos iguais. Agora, o conhecimento é que vai fazendo com que a gente amenize essas situações. Se ninguém mais quer falar, vamos terminar, né, vamos pedir a Margarete que faça a nossa prece da noite.
né, que nós possamos ter assim, né, no que o nosso espírito possa ter assim entendido, né, o que Jesus, que nós podemos ser, para nós nos comparar a Jesus não, gente, não tem condições, mas sermos melhor a cada dia. Então, Margarete, posso fazer a prece da noite e vamos por hoje, Senhor, vamos terminar sempre no agradecimento, vamos pedir sempre, Senhor. Somos eternos pedintes, sim, mas nós não pedimos só os bens materiais. Muitas vezes nós pedimos soluções de problema, muitas vezes nós pedimos entendimento para o nosso espírito, muitas vezes nós pedimos para entender aquela pessoa que está ao nosso lado, que muitas vezes, por qualquer coisa, tenta, nós saímos de nós, mas vamos sempre agradecer, sempre na gratidão. Obrigado, Pai, obrigado. Eu agradeço tanto, Senhor, nas nossas conversas. E vamos passar a palavra para terminar para a Margarete. Vamos nesse momento aqui, uma respiração profunda. Esse olhar para o nosso eu, né? Esse olhar para o que eu sou. Vamos respirar 3 vezes, assim. Liberando a nossa mente, o nosso pensamento do passado, do futuro. Tudo aqui, no aqui e agora. Onde essa mensagem profunda de Jesus, onde ele nos diz, com tanto amor, com tanta sabedoria, que é o caminho, a verdade e a vida. Onde todos os instrumentos, tudo que é necessário, já está em nós, dentro de nós, dentro do nosso ser. E nessa conexão com o Criador, com o Pai maravilhoso, essa amorosidade que Jesus o tempo todo nos dá, esse DNA maravilhoso, profundo dessa luz que está em nós, essa centelha de amor que somos. Nesse momento, pensamos o quanto temos a agradecer, o quanto a vida tem nos proporcionado de bom, de aprendizados, de crescimento. E nessa egrégora de amor, de paz, nós agradecemos por tudo, pelo sol, pela água, pelo vento, pela chuva, pelo alimento, pelos animais, pela nossa família, pela nossa comunidade, tudo pelo nosso trabalho, pelo direito de ouvir, de falar, de enxergar, de sentir. Por estarmos nessa escolinha todo dia, aprendendo algo para nos transformar em seres melhores. E nesse momento, Senhor, também te pedimos que essa luz que está sobre nós se espalhe pelo nosso lar, pela nossa rua, pelo nosso bairro, todo o planeta, que chegue a todos aqueles que precisam da tua luz, do teu caminhar, que estão nos asilos, nos manicômios, nos presídios, que estão nas ruas, nas calçadas, estão passando por processos de dificuldades, de vícios, que estão passando escassez, que estão vivendo momentos de guerras externas e internas. Que a tua luz e teu amor espalhe nesse mundo, para que a tua lição de amorosidade venha com leveza, venha com tranquilidade, que a tua paz, o tempo todo tu nos dá no caminho, esteja sobre nós hoje. Que assim seja. Gratidão, Jesus, por tudo, hoje e sempre. Assim seja.